Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje é novamente com a inglesa, só que agora é 5. A gente já viu a partida do Botvinnik, né? E dessa vez a gente vai olhar essa linha principal. Normalmente a linha principal é a inglesa, quando a gente joga C4, as pretas com C5. Nessa linha principal, a gente pode começar jogando cavalo C3 ou jogando G3, né? Opa, G3, agora sim. Se a gente joga cavalo C3, a gente tem algumas possibilidades aqui, que é cair dentro dessa linha aqui. Cavalo F6. E depois de G3, a gente tem a possibilidade de bispo B4 ou de D5. Com essa possibilidade de bispo B4, a gente pode jogar bispo G2 ou E4. Se bispo G2, roque, cavalo F3, cavalo C6 e roque, seguido de E4, cavalo G5, bispo toma C3, peão de B toma C3, torre E8, joga F3, E3 e D3, aqui é a possibilidade das brancas. O Karpov, ele acabou vencendo essa posição de pretas contra o Kasparov. Então, não é uma posição assim que as brancas se sentem tão confortáveis em jogar. E a gente pode evitar entrar nessa posição. Se as peças brancas aqui jogam E4, por exemplo, é uma possibilidade também para tentar evitar entrar nessa linha, né? Para não jogar bispo G2 agora. Mas outra possibilidade aqui, nessa hora, é a possibilidade de jogada D5. Né? Se as pretas jogam D5, peão toma D5, cavalo toma D5, bispo G2 e cavalo B6. Mas a ideia que a gente vai analisar aqui vai ser diferente. Vai ser jogando G3 antes de jogar cavalo C3. Por quê? Se eu jogo G3 antes de jogar cavalo C3, as pretas provavelmente jogam cavalo F6, é a linha mais natural, bispo G2, cavalo C6, cavalo F3 e agora existe a possibilidade de D5 e existe a possibilidade de E4. E4 aqui é um erro e a gente vai ver por quê. Se a gente joga D5, aqui é o lance principal, é o lance mais comum. Peão de C toma D5, cavalo toma D5 e roque, né? Aqui é interessante a gente observar a filosofia do Alekhine. Alekhine, o grande jogador que foi, ele dizia que expor os peões não é interessante aqui, porque eles serão atacados. Se ele não recuar o cavalo, a gente sempre joga D4. Sempre a gente vai jogar D4, que a gente tem que lembrar dessa jogada. Beleza? Então ele ele criou uma fraqueza aqui que a gente pode aproveitar. Se ele joga bispo E6 aqui, por exemplo, eu vou jogar D4. Sempre jogar D4. Se ele, por exemplo, joga E toma D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4 e dama toma D4, é vantagem das brancas. Se joga C6, defendendo o cavalo, mesmo assim, a posição é vantagem das brancas. Se ele joga E4 aqui, eu tenho a possibilidade de fazer cavalo G5, né? Por isso que a gente não entra nessa possibilidade aqui. Se ele joga cavalo B6, que é a melhor jogada, né? Que a gente não pode jogar D4. Antes disso, calma aí, bispo E6, D4, assim, faltou E4, não, E4 a gente analisou, tá certinho. Então, beleza, vamos dar continuidade. Se cavalo B6, que é a melhor jogada, a gente joga B3, beleza? E existem duas possibilidades agora, de bispo E7 e de E4. Se bispo E7, a gente joga bispo B2, seguido de F6, e agora pode ser jogado D3 ou cavalo C3. D3 é a jogada que o Sup ele sugere, né, na aula dele, que eu achei bem interessante, para não atrapalhar o cavalo, né, não atrapalhar o desenvolvimento do cavalo.
Depois do roque das pretas, cavalo de BD2, bispo E6, torre C1, torre E8, A3, A5, e depois de cavalo E4, a gente tem uma posição final aqui com dois planos. Primeiro, aproveitar essa coluna C com a nossa torre, e também com a possibilidade de D4. E para sobreviver até aqui, as pretas elas precisam conhecer bem a posição. Por exemplo, escapar daquele E4 quando a gente joga cavalo G5. Né? Então, para escapar de todos os planos aqui, as pretas têm que jogar muito bem. Aqui a gente, além de ter essa torre dominando essa coluna aí de C, a gente tem a entrada do cavalo em C5, a gente tem a entrada da dama em C2, a gente tem torre D1, então a posição das brancas está bem interessante. Outra possibilidade aqui é cavalo C3, que é a jogada mais comum, mas D3 aqui realmente parece mais promissor. Se ele joga E4 aqui, cavalo E1, F5, D3, bispo E6, bispo B2, E toma D3 e cavalo toma D3. E a gente ainda ficou de analisar mais uma possibilidade, vamos lá, que era a de E4. Se ele joga E4 aqui, cavalo E1, e agora temos duas possibilidades, bispo F5 ou as pretas jogando F5. Se preta joga um bispo F5, a gente joga D3, E toma D3, E4, né, atacando cavalo e bispo ao mesmo tempo. Né, eles podem cair nessa também. Se F5, D3, E toma D3, cavalo D3, capturando e com a possibilidade do cavalo entrando em C3 aqui, bem forte, bem interessante também para as peças brancas. Vamos lá. Se agora eles jogam D5, né, que é o lance principal, a gente já analisou. Agora, se ele entra em E4, eu tenho cavalo G5. E agora, se isso acontece, e ele joga, por exemplo, D5, protegendo o peão. Peão toma D5, dama toma D5, atacando o nosso cavalo e protegendo o peão. Mas eu tenho essa jogada fantástica aqui, ó, D3, atacando o peão e protegendo o cavalo do mesmo jeito. Se dama 5, cheque, bispo D2 ataca a dama, dama B6, cavalo toma E4, cavalo toma E4, bispo toma E4, dama toma B2, sem problemas. Cavalo C3 aqui, a posição ainda é superior para as peças brancas. Eu tenho essa jornada de cavalo por B5 até C7, tenho a possibilidade de torre B1 e tenho o roque aqui para as brancas. Então as brancas estão bem tranquilas nessa posição. E se dama E7, protegendo o peão, cavalo C3 ataca o peão de E5 e o peão de E4 agora, o peão que avançou erroneamente para E4 e a vantagem é das brancas do mesmo jeito. Então essa inglesa contra E5, a linha principal, é bem legal porque você, lembrando das opções que as brancas têm, as pretas precisam jogar como um grande mestre mesmo, para não saírem numa posição pior que a gente possa aproveitar no meio jogo. A gente se vê na nossa próxima aula de xadrez. Comentem o que vocês acharam sobre a aula e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.